Quem estamos recebendo, Vegas? Estamos recebendo, com muita alegria, a coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Ministério Público de Minas Gerais, promotora de Justiça Denise Coelho. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia. Animada com a nova responsabilidade, doutora? Animada. Inicialmente, Eduardo, gostaria de agradecer o convite, a presença aqui à Rádio Itatiaia, essa potência de comunicação, dando espaço à pauta de proteção à mulher, que é uma pauta, bem dizer, universal, para além de mineira, universal. Então, eu agradeço esse espaço concedido ao Ministério Público e agora atuo no Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, numa nova gestão do atual Procurador-Geral de Justiça, Dr. Paulo de Tarso, que me convidou para trabalhar nesse segmento. Doutora, eu fico imaginando, a senhora, quando passou por Patos de Minas, cidade grande, belíssima, a senhora teve experiência com esse tema. Depois foi para uma cidade menor, Andrelândia. Sim. Ali é Campo das Vertentes? Sim, Campo das Vertentes. E por fim, antes de chegar a Belo Horizonte, ela passou por Divinópolis. Sim. Esta é uma endemia, a violência contra a mulher é uma endemia que está em toda parte? Sim, Eduardo. A violência doméstica ela é um processo democrático. Se existe um acesso a todas as classes e ambientes, é o problema da violência doméstica. Minas Gerais, inclusive, com diversos problemas sendo corrigidos através de políticas públicas e outras iniciativas, mas no viés feminicídio estamos enfrentando uma grande onda de violência contra as mulheres, tendo Minas Gerais ocupado o segundo lugar no Brasil em termos de feminicídio. E daí a minha presença aqui para sensibilizar toda a comunidade no sentido de empenharmos todos os nossos esforços institucionais do Estado no combate a esse problema tão indesejável que é a violência contra a mulher, e o feminicídio é o ápice da violência contra a mulher. Doutora, na prática, como é que vai ser a ação do Ministério Público, dessa coordenadoria que a senhora tem à mão agora? Porque muitas mulheres, infelizmente, quando elas conseguem fazer a denúncia, nem sempre o final é de uma resolução. Muitas delas, às vezes, acabam mortas, mas procuraram ajuda. E outras tantas têm esse receio ainda, porque não veem na vizinha, na conhecida, que denunciou na prática uma resolução. Então, o que a senhora pode contribuir para mudar esse cenário e que a denúncia seja, assim, estimulada e que, de fato, elas encontrem a solução? Sim. Primeiro, eu ocupo o CAO. O CAO, ele é o Centro de Apoio Operacional. É um órgão de apoio aos promotores de justiça que tem a atribuição de atuar na violência doméstica. Minas Gerais tem em torno de 300 comarcas. Em qualquer comarca existe um promotor de justiça com atribuição na violência doméstica, apto a atuar em favor da vítima e em processar criminalmente, em sendo o caso, o agressor. Então, o que a gente precisa de fato para que a vítima esteja conosco? Penso eu, potencializar o instituto maior de proteção que temos hoje enquanto legislação, que é o Instituto das Medidas Protetivas. Ele é o ponto central da Lei Maria da Penha e assim fazer com que as medidas sejam de conhecimento das vítimas e de fácil acesso. O Ministério Público é uma porta de entrada e de manejo de medidas protetivas, assim como as delegacias de polícia, defensoria pública, através dos núcleos próprios. Mas, de fato, para que a vítima seja protegida, penso eu que temos que ter campanhas, esse espaço da comunicação exponencial da rádio, para que a vítima seja encorajada a estar conosco e pleitear as medidas. Infelizmente, doutora, os nossos colegas da área policial, o Oswaldo, o Renato, divulgam com frequência, desculpa, a gente quer a mudança de temperatura, divulgam com frequência que mulheres com medidas protetivas foram assassinadas. Eu sei que a delegada, a promotora, a juíza não podem estar o tempo todo em todos os lugares. Ainda assim, eu queria que a senhora aproveitasse essa ocasião para dizer que vale a pena acreditar na medida protetiva. Sim, Eduardo, vale a pena acreditar na medida protetiva, porque a concessão da medida nos confere a possibilidade
do decreto da prisão preventiva do agressor, caso haja o descumprimento. Então, para que não cheguemos nesse ápice do feminicídio, havendo deferimento da medida, por exemplo, uma medida de não aproximação em contato, já deferida, é noticiado através dos programas próprios que houve descumprimento ou pela própria vítima, existe a possibilidade legal e fática de imediatamente ser decretada a prisão preventiva do agressor, né? Mas para além disso, eu penso, e Fernanda me perguntava no início da entrevista o que eu pretendo fazer para que a gente melhore essa situação, né? Que a gente arrefeça esse ânimo de matar dos agressores, eu penso que a gente precisa agir enquanto Estado de forma articulada, né? Através de grupos de intervenção estratégica com todas as forças do sistema de justiça para que a gente haja na prevenção. É certo que é necessária a repressão, a responsabilização e dizermos não à impunidade. Mas eu acredito e vou tentar trabalhar dentro do Ministério Público de Minas Gerais essa postura de prevenção, porque depois do feminicídio nos vai restar a orfandade e o lamento. Então, desejo sinceramente trabalhar nessa parte de intervenção, agindo enquanto promotora de justiça, articulada com todo o sistema de justiça. Polícia Civil, Polícia Militar, Tribunal de Justiça, os órgãos de saúde, de educação. Sabe por quê, Eduardo? Sabe por quê, Fernanda? A violência doméstica, ela precisa ser enfrentada de forma organizada, concatenada e em rede. O que é rede? É um ator dando a mão para o outro, para que a gente efetivamente proteja. Fato aconteceu, Polícia Militar, primeira resposta. Encaminhamento à Polícia Civil, feitura célere de um inquérito policial. Encaminhamento com os laudos prontos para a Promotoria de Justiça. Denúncia, processo, audiência, se for o caso, condenação. Então, é essa sistemática. A minha colega aqui, a Fernanda, pergunta pouco, e ela ia fazer mais uma, mas essa eu tenho que fazer para a senhora, porque eu estou incomodado demais com o crime que aconteceu esse fim de semana em Belo Horizonte, na Praça Raul Soares, doutora. Um advogado carioca que estava aqui para fazer uma prova de concurso delegado morreu. Doutora, tudo começa com uma briga num bar. E isso as câmeras mostram. Marido de um lado, mulher do outro, companheiro de um lado. Os dois têm histórico de violência doméstica. O casal tem. Ela, de repente, se levanta da mesa dela, não sei o que foi falado, planta um tapa no rosto dele. Senta de novo, 30 segundos depois, dá um murro na cara dele. Mais 10 segundos, ele levanta os braços pedindo assim, vamos parar, calma e tal. Ela o empurra, ele cai com a cadeira, ela pega a cadeira e dá uma cadeirada na testa dele. Aí eles saem do raio da câmara, vão pro meio da praça, e lá, aí a polícia que apurou. Ele teria tentado pegar o telefone dele, que estava com ela, o telefone dele, que estava com ela, para ele ir embora. E ela grita, assalto, assalto. As pessoas se aproximam, vem o advogado, vem um outro rapaz, estudante de engenharia, que acaba matando o advogado. Mas eu contei a história para chegar onde eu quero. Ninguém desconfia, ninguém duvida de que é um massacre contra as mulheres. Mas a senhora, com a sua experiência também, vai repassar aos promotores, somente os mais novos, o cuidado na hora de avaliar, porque somos humanos. Da mesma forma que 90% dos casos envolvem homens realmente fora de controle, tem também mulheres, digamos, fora de controle, né, doutora? E é um negócio muito sensível, que nem sempre a senhora tem uma imagem para ver. Então, Eduardo, é para isso que serve o procedimento administrativo de nome inquérito policial. O inquérito policial, a partir da narrativa feita no REDS, no antigo boletim de ocorrência, todas as questões fáticas que envolvem aquele acontecimento são apuradas. As pessoas são ouvidas, então. A mulher seria ouvida, os estudantes ouvidos, enfim, o dono do bar, do restaurante, o corpo de delito é feito. Então, a gente precisa, por meio da investigação, aferir se existe justa causa ou não para processar alguém, né? Então, a gente tem esse instrumento preliminar a qualquer ação penal que serve, sim, para conhecer a fundo o que aconteceu. Porque uma coisa é aquela impressão que acontece na bancada do bar, no restaurante, no disse-me-disse, no que as pessoas disseram. Outra coisa... É o histórico, né? É o histórico, são as versões oficiais, as perícias
que são juntadas, porque as perícias nos contam o que é a cena do crime, né, os instrumentos utilizados, a natureza das lesões. Então, para apurar de fato o que aconteceu, temos um inquérito policial. Muito obrigado, doutora. Boa sorte nessa sua responsabilidade gigantesca. Viu? Posso? Eu gostaria de trazer uma questão antes da gente encerrar. Só não pode sair daqui mal satisfeita, doutora. Tá bem. Já basta a violência doméstica, não deixa o Viegas perguntar. Pode falar, doutora. Com esse espaço, agradecendo, né, muitíssimo ao João Vitor Xavier, que me contactou, né, enquanto vice-presidente da rádio, e que me oportunizou, né, a possibilidade de divulgar campanhas. Então, animada nessa autorização que tive, eu gostaria de convidar, porque a Rádio Itatiaia tem um acesso, né, aos times de futebol, à Federação Mineira, enfim, que sejam nossos parceiros numa campanha que eu estou idealizando de nome Cartão Vermelho ao Feminicídio. Boa. Inicialmente eu fui contactada por meio do conselho do América Futebol Clube, o conselheiro Dr. Paulo Lasmar, que ofereceu uma parceria entre o América para divulgar a campanha do Cartão Vermelho contra o Feminicídio. Então aqui fica já o embrião dessa iniciativa, convidando todos os times mineiros para que conosco, com o Ministério Público, façam adesão a essa campanha do Cartão Vermelho ao Feminicídio. Fica o convite. Excelente Quem ideia. é ela, Viegas? A gente recebeu aqui a promotora de justiça, Denise Coelho. Foi um prazer conversar com a senhora. Prazer foi meu. Ela coordena um centro de apoio aos promotores que trabalham com a questão da violência. O Aros, faça favor de levar a doutora lá na sala do Michel Ângelo. Eu sei que está na hora do Rádio Esporte. Michel, tá lá, Guilherme? Fala com ele que o Duarte está pedindo para ele dar 1 minuto de atenção para ela, porque é nosso diretor de esporte, que ele pode ser o elo de ligação da senhora com as direções. Excelente. Essa é a ideia. Bacana.